charmoso com óculos. Com óculos de disfarce, porque meu olhinho fica assim, ó. Para japonês, um japonês preto. Olhando. Vem encontrar você. It's time! Começou essa aula. Vamos, crianças, vambora. Quando a gente descansa, a gente quebra pedra. Palhaçada é essa? Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem um monte de aula aberta aqui. Atividade 3. Enfim. Deixa eu botar para compartilhar. Peraí, tem um monte de aba aberta, gente. Só para fechar aqui mais abas aqui. 1 bilhão de abas abertas. Eu fechou o único que não podia fechar. E voltei! Ficaram assustados? Tipo, o tio Everton morreu? Não, tio Everton é um imbecil. Ele desligou a droga do meeting só para poder... Não, tá cansado? Não, tô cansado. Eu só tô desde 7 horas da manhã sentado aqui. Se eu tivesse problema de hemorroida, imagina. Merda que seria, literalmente, entendeu? Que merda seria. Deixa eu tirar aqui que tem... Eu juro que eu não vou tirar o meeting. Eu nem sei onde eu tô. Onde eu tô? Quem sou eu? Peraí. Que bosta voadora. Eu não tô conseguindo aumentar esse trem. Ou eu tenho que clicar aqui? Ah, tá. Então vamos lá. Prometo não mexer mais em nada para não fazer merda. Tudo bem que quando terminar essa aula eu vou cair em coma ali do ladinho. Na verdade, se eu conseguir chegar dali do ladinho, eu já vou ficar no chão. O máximo que vai acontecer, eu vou acordar sendo lambido na cara pelos gatos no meio da madrugada. No chão. O que eu tô procurando? Ah, tá. Batatinha com nice. Bom, crianças, vamos lá. É legal, se vocês puderem, né, já deixar do ladinho a questão da prova do lado. Eu recomendo, tá? Eu recomendo a vocês. Tá todo mundo enxergando aqui o material? Esse Sim, material professor. Fez, tá? Sim. Tá, deixa eu botar Ctrl+, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, olha só, esse material eu mandei para vocês. Eu não vou não vou explicar esse primeiro aqui, tá? Não é porque ele é simples ou alguma coisa, não. É porque como ele está em forma literal, né? Não tem número. Acho que fica um pouco difícil da gente entender melhor. Mas eu acho que esse aqui vai contemplar tudo que a gente precisa, tá? Então, faz o seguinte. Se você tiver acesso aí à prova, imprimiu, ou já tem um desenho, tá? Já faz do lado, que aí você já vai seguindo essa sequência e, de repente, já consegue resolver essa questão da prova. Óbvio que eu não vou poder dizer para você qual é o valor e se você acertou ou não, tá? Isso aí não dá, não tem como. Esquece, tá? Eu até gostaria de ajudar, mas não dá. Então, vamos lá. Eu tenho essa questão aqui que é bem simples, tá? Eu vou explicar essa mais simples, aí semana que vem eu devo pegar uma situação um pouco mais complexa, só para vocês terem esse processo na cabeça, né, o passo a passo. Por quê? Porque tudo indica que período que vem, né, se vai ter carnaval, se o carnaval vai durar 2 meses, segundo o Eduardo Paes, né, então muito provavelmente vai ter aula, né, se todo mundo não virar zumbi, não for apocalipse zumbi, enfim. Tá? Tirando esse detalhe exagerado que eu falei agora, vamos lá. Eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho uma altura que vale 1,50 metros, tá? Eu tenho a distância dessa treliça. Treliça é quando você tem pelo menos três barras, tá? Gerando um triângulo. Triângulo pode ser de qualquer ângulo, qualquer valor. Então, você tem 3 barras se unindo, tem uma treliça. Qual é a vantagem da treliça, tio Everton, no meu dia a dia? A treliça é a melhor forma geométrica de se trabalhar para distribuição de carga. Você consegue trabalhar em situações
por exemplo, estruturas mecânicas, estruturas portas pantográficas, ou estruturas na área da construção civil, estruturas metálicas, né? Se você quer diminuir o peso e ter uma performance interessante, principalmente o pessoal da elétrica, você vai gerar um motor que tem, sei lá, 10 cavalos vapor, 10 CV. Aí, tu vai usar uma estrutura sólida, compacta, provavelmente, dependendo daquela estrutura, você não consiga uma ponte levadiça, uma estrutura, enfim, que seja necessária ser movida e utilizar aquele motor, ou utilizar aquele processo, também para o pessoal da mecânica, você vai encontrar uma dificuldade. E aí, quando você gera pega aquela mesma estrutura e faz ela de forma treliçada, você tem um desempenho, uma performance igual ou superior e, ao mesmo tempo, uma estrutura mais leve. E aí, aqueles 10 cavalos vapor vão atuar de forma satisfatória. Tá? Então, só para vocês entenderem o conceito. Então, treliça está em várias modalidades do dia a dia e principalmente na área da engenharia. Agora, depois de todo esse preâmbulo, dou continuidade. Então, algumas situações são extremamente relevantes com relação à questão da treliça. Primeiro de tudo, você precisa saber o valor desse ângulo. Tá? Nesse caso, as treliças que eu vou passar hoje e semana que vem são treliças relacionadas são espelhadas, né? Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito da treliça, não necessariamente em valores, mas então significa que o ângulo do lado esquerdo é o mesmo ângulo do lado direito. Nossa, quase que deu ruim aqui, deu Beyblade na minha cabeça. Tá? Então, a partir do momento que você calcular, você tem a altura e tem a base do triângulo, tá? A altura e base é cateto oposto para cateto adjacente, ou seja, você tem tangente. Ou seja, tangente desses dois valores aqui, de 1,5 dividido por 2, por exemplo, tá? Equivale a algum ângulo alfa qualquer, tá? E aí, a partir do momento que você sabe quanto que vale esse ângulo aqui, essa angulação, e essa angulação é que vai definir o valor das cargas que vão estar sendo colocadas sobre essas treliças, tá? Então, é extremamente relevante você já começar calculando a tangente do ângulo, que é o que ele faz. Outras situações que são extremamente relevantes que vocês precisam entender. Primeiro, as forças que estão as forças atuantes sobre a treliça. Quais são as forças que já atuam sobre a treliça? Nesse caso aqui, eu tenho duas forças concentradas. Uma horizontal de 6 kN, tá? No nó C, a gente chama de nó, tá? A regra que eu estou apresentando para vocês é a regra dos nós. Existem duas regras. Regra de Ritter e a regra dos nós. A regra dos nós ela é mais simples. A regra de Ritter é utilizada para alguns casos que a regra dos nós vai gerar um cálculo, uma quantidade de cálculo muito grande. E aí, para você eliminar essa quantidade de cálculos, né, diminuir o processo e o tempo, aí você pula para a regra de Ritter, tá? Mas a dos nós, ela só é grande, mas ela é mais simples, por incrível que pareça. Então, eu vou explicar para vocês a regra dos nós. Caso vocês tiverem interesse de entender como funciona a regra de Ritter, tá? Esse próprio material ele tem e pode fornecer essa informação. Então, eu tenho uma força aqui concentrada, horizontal de 6 kN para a esquerda. Logo, na minha base aqui, eu vou ter uma reação horizontal os 6 kN apontando para a direita. Direita, Everton, direita. E a outra, então, logo, a reação de apoio aqui, nesse segundo gênero, que aqui tem X e Y, né? Tá preso, tá vendo? Segundo gênero, tá preso. Se nessa altura do campeonato você não sabe que é segundo gênero, se mata. Mentira, tô brincando. Tá? Tem gente que dá uma loucurazinha aí e vai. E esse cara aqui, é primeiro gênero, tá vendo? Tá soltinho. Então, se eu tenho 6 kN para a esquerda, para a direita, horizontal, então logo a força de reação na horizontal vai existir e ela vai ser para a esquerda, tá? Porque é intuitivo. Ela vai ter que restringir o movimento de alguma força que esteja na horizontal.
se eu tenho qual a força tensora horizontal no sistema? A de 6 kN. Logo, ela vai ter que restringir o movimento, ou seja, no sentido oposto. VA e VB, você sugere que está apontando para cima, é uma sugestão, não que de repente você encontre esse valor, mas é uma sugestão, né? Visto que você tem as forças sendo aplicadas na direção da gravidade, né? No sentido da gravidade, logo o VA e VB provavelmente estarão apontando para cima. Então a gente pressupõe isso. E a gente tem uma carga horizontal de 20 kN. Tá? Sabendo das alturas da base e dos valores, né, que estão dispostos aqui, o cálculo que a gente faz para calcular o VA e VB, tá, é o mesmo como se fosse uma barra simples, tá? Como se fosse uma viga normal. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele calcula a tangente, ou seja, a altura dividido pela base, né? A altura dividido pela base, ou seja, cateto oposto para cateto adjacente, deu 0,75. Quando você joga na calculadora, o ângulo alfa vai dar tangente, né? Tangente de 0,75. O ângulo alfa você acha 37 graus. Ou seja, aí você bota, se você quiser, você pode botar no cantinho para facilitar a sua vida, né? O seno e o cosseno já, que você vai utilizar esses dados. O seno e o cosseno vão ser utilizados ao longo de todos os cálculos, tá? Aí você bota seno de 37, cosseno de 37, já fica aqui já pontuado, e aí partimos para os cálculos que nós já sabemos fazer, tá? Ele que faz o cálculo do momento, somatório dos momentos igual a zero, né? Que é força vezes a distância, aí ele adota positivo como sendo horário. Nesse material, o sentido horário ele adota como positivo. Vocês já estão carecas de saber que isso não muda em absolutamente nada. Contanto que você respeite o sinal de rotação, segue a vida. Então, seguindo o sinal de rotação e fazendo o processo normal, todas as informações que você já possui, tá? Você calcula lá e acha VB igual a 12,25. Lembrando, tá vendo esses 6 kN? A distância dele até o VA não é essa reta aqui não, tá? Lembre-se que ela tem que estar paralela à barra. Qual é a barra que ela vai estar paralela? Essa força. Essa barra aqui, ó, CD, tá? Que vale 1,5 metros. Então é 6 vezes 1,5, tá? Isso é extremamente relevante. Aí, ó, tanto que ele coloca aqui, ó, 6 vezes 1,5. Fala, pode falar. Pode repetir a última parte que eu não sei. Não tô te ouvindo direito, tá abafado o som que você tá, onde você tá. Tem como se eu repetir essa última parte dos 3 vezes 1,5? Melhorou pra caramba, velho. Vamos lá, peraí, deixa eu só... Ó, a gente tem que calcular os momentos. O único momento aqui que talvez vocês fiquem enrolados é que é o seguinte, lembra que momento é uma força paralela vezes a barra onde ele se encontra. Nesse caso aqui, para esses 6 kN, ela está paralela a que barra? A essa barra aqui, ó. Qual é a altura dela do ponto máximo até o eixo aonde tem a base? É 1,5. Então, na verdade, o momento aqui vai ser 6 vezes 1,5. Entendeu? E se você olhar, ó, ele vai fazer essa estrutura, se você botar isso aqui como ponto de rotação, tá? O VA fosse ponto de rotação. Ele vai fazer essa estrutura girar no sentido o quê? Horário. Né? Se ela vai fazer a estrutura girar no sentido horário, esses 6 kN, então ela vai ser positiva. Por que vai ser positiva? Porque foi o que a gente definiu aqui. Se ela girasse no sentido horário, no ponto A, ela vai ser positiva. Então é 6 vezes 1,5. Tá? É só usar a regra e segue a vida. O restante vocês já sabem. Isso aqui vocês já sabem. Aquela reta do meio, né? Do meio. Lembra? Ó, o momento é força aplicada vezes a distância da barra. Tá? Só que nesse caso, a barra está onde? A barra está em pé. Então é força vezes a distância. Continua força vezes a distância. Tá? É essa distância que você... É a barra em paralela que você tem um momento.
tá? Nesse caso aqui, a barra que está em paralelo à força que está sendo aplicada é a barra de 1,5 metros, que é essa barra aqui. Foi? Fala comigo. Fala comigo. Ai. Entendeu, não? Mulher do céu, fala pra mim. Ai, meu Deus, eu caí? Oi. Ah, que susto. Não. Eu já fiquei logo traumatizado aqui. Acho que foi semana passada, semana retrasada, que eu caí, fiquei falando durante uns 5 minutos, 5 ou 10 minutos. Aí o aluno me ligou. Ah, foi semana passada. Eu tava empolgadaço. Aí, de repente, ninguém responde. Eu falei, ih, deu ruim. Aí, quando eu fui olhar, caiu a minha internet, eu não tinha visto. Não, é porque eu fico com dificuldade, porque geralmente a gente sempre vê a viga deitada, né? Aí eu tô mostrando. Por isso que eu escolhi esse aqui, para vocês entenderem mais uma situação, mais uma informação sobre o processo. Entendeu? Essa é uma informação importante que eu estou acrescentando agora para vocês. Ah, entendi. Então, Porque na treliça, pegar a viga. Na treliça, isso é muito comum acontecer. Você tem uma força horizontal, mas ela não está na posição, não está na barra embaixo. Ela está em alguma barra vertical na treliça. Então você tem que é essa barra que você vai, dessa barra até o ponto zero, né, até o ponto onde o eixo corta, que você contabiliza a distância, tá? Tá bom, professor. Show. Você entendeu ou você aceitou? Entendi. Entendeu? Ó, vocês tem que ser. Bom, aí ele vai achar VA e VB, né? Ele calculou o momento, achou o VB, aí agora ele fez a somatória das forças, né? As únicas. Eu só tenho. Deixa eu voltar para cá. Ó. Eu só tenho VA e VB para cima, e a única força na vertical que eu tenho, ó, contrapondo é de 20. Então, VA mais VB é igual a 20. Né? Só para vocês entenderem. Voltando aqui, ó. VA mais VB é igual a 20. Logo, VA é igual a 7,75, visto que o VB já foi dado o valor lá em cima. Ó, o valorzinho dele aqui, ó, 12,25. Tá? Continuando, o HA é super fácil, né? O HA, você tem o HA apontando para a esquerda e o força 6 newtons apontando para a direita. Aqui, nesse caso, ele considerou direita negativo e esquerda positivo, na horizontal. Só para poder deixar bonitinho. Ele joga para o outro lado 6. Né? Se o HA tem que contrapor a força de 6 newtons, né, na horizontal, logo, HA é igual. O mínimo que HA tem que ser é 6 newtons, para poder dar zerar essas forças. Então, acho que o HA não corre risco de dúvidas. Agora vamos começar o treino. Agora que o que importa para a gente, que é o que me interessa para explicar para vocês. Me pare a qualquer momento, me pergunte absolutamente. Abra o áudio e me pergunte. Não deixe o tio Everton terminar com dúvida, com vocês com dúvida, tá? Porque aí semana que vem eu já vou pegar uma mais complexa, um pouco maior, para a gente entender mais ainda profundamente sobre isso, porque somente o pessoal de engenharia mecânica, vocês vão trabalhar com isso tipo para sempre, até se aposentar. Até os aposentadorias 82 anos, então, até se aposentar. Então, tem que aprender isso. Não é opcional para você. O pessoal de engenharia civil ainda pode correr um pouquinho, mas pega durante um bom tempo também. Tá? Para engenharia civil também. Engenharia de produção depende, engenharia elétrica depende. Mas esses dois não tem como correr, não. Então, vocês vão ter que aprender com consistência. Então, vamos lá. Então, ele, primeiro de tudo, ele faz o somatório das forças em Y. Ah, tio Everton, peraí, calma, tio Everton. Olha só o que acontece na barra. Preste atenção no que acontece na barra. Eu peguei um pedacinho da barra, o que eu chamo de nó A, tá? É o nó no ponto A. Vamos subir aqui. Eu podia ter escolhido o nó no ponto B? Poderia começar no ponto B. Poderia começar no ponto C? Poderia. Poderia começar no ponto D? Poderia. Mas a gente sempre começa nas extremidades. Geralmente é interessante começar no nó que tem maior número maior gênero, nesse caso aqui de segundo gênero, tá? Mas também tem gente que começa no B, porque como tem uma quantidade menor de gêneros, né?
você consegue calcular fácil essas duas forças aqui, ó, essas duas barras. Mas, de qualquer forma, ele começa no nó A, que é o que eu sugiro. Por quê? O nó A, a primeira coisa que você tem que saber é que todas as barras, elas precisam, as forças que estão sendo aplicadas nas barras, elas precisam ser opostas às forças que estão sendo colocadas sobre elas. Então, por exemplo, você tem um HA apontando para a esquerda, logo a força que está nessa barra aqui, ó, ela tende, isso é uma suposição, tá, gente? Você está fazendo uma análise estrutural. Isso é uma análise estrutural, tá? É uma suposição. Pode ser que durante o cálculo você encontre uma força negativa e aí você percebe que você sugeriu um sentido que é contrário ao que está acontecendo de verdade. Isso a gente conserta. É só ajeitar lá o sinal e começar de novo. Vai dar o mesmo valor, só que o sinal certo. Então, a gente começa sugerindo que, na horizontal, visto que eu tenho um HA indo apontando para a esquerda, eu vou ter uma força aqui, ó, nessa barra 2, que eu vou chamar de força 2, F2, apontando para a direita. Calma que eu ainda não sei qual é o valor dela, não, tá? Ela não é para ação e reação do HA, não. Porque ela sofre influência, ó, desse ângulo aqui. E aí, olha só, se eu tenho uma força para cima, apontando para cima, logo, concorda comigo que se eu tenho uma força apontando para cima, eu vou ter que ter, ó, se eu fizer a componente da barra, essa barra que está deitada, tá vendo? A barra 1. A barra 1. Olha o número 1 ali na barra. Aquela barra 1 ali, ó, se eu jogar ela, girar ela na vertical, tá? Ou seja, seno de alfa, sem o ângulo, ó, sem o alfa, ela vai ficar apontando para onde? Apontando para baixo. Ela tem que o quê? Ela tem que se contrapor a uma outra força. E essa força é a força do VA. Então, o VA está apontando para cima. Logo, quando eu lanço essa barra para a vertical, a força da barra, a força F1, vai ter que estar apontando para baixo. Tá? Então, vamos lá. Se vocês olharem, então, vai ser exatamente o que eu falei. Olha só o F1. F1 está apontando para baixo. O ângulo ele já colocou 37 graus, que já foi calculado. Note que F2 ele sugere para o lado esquerdo, apontando para a direita, desculpa. Visto que o... Eita! Acho que eu acabei de engolir um mosquitinho. Ai, que delícia! Ai, já estou alimentado, já jantei. Aí, continuando. Ah, para, vocês já comeram mosquito também. Ah, para, palhaçada. Você nunca comeu mosquito, você não viveu. Continuando. Apontando para a esquerda, tá? Logo, o F2 vai estar apontando para a direita. Isso, gente, é uma sugestão. Quando você fizer os cálculos, tá? E, por exemplo, aqui der um valor negativo, ou esse der um valor negativo, basta você voltar aqui para o teu desenho e apontar para o sentido oposto. Pronto, você está analisando estruturalmente. Porque isso é importante, porque você vai utilizar a ação e a reação dessas barras ao longo de todo o desenho, tá? Conforme você vai construindo. Professor, bom, fala comigo. Mas por que foi sugerido que o F2 fosse para a direita? Porque eu quis. Ah, tá. Não, mas é isso mesmo. Porque eu quis. Se você quisesse para a esquerda, o critério que você usou, pouco importa. Quando você começa, é literalmente uma situação intuitiva. Por prática, eu joguei F2 para a direita porque eu tenho a reação, uma reação do HA para a esquerda. Só por causa disso. Eu supus que esse cara aqui, ele pode estar reagindo de alguma forma com a reação do HA. Da reação normal, né, do HA. Só por causa disso. Outras situações também. Olha só uma situação também que é muito comum de análise estrutural. Por exemplo, ó, como eu estou jogando como o VA está apontando para cima, logo essa barra aqui, ó, quando eu jogar ela na vertical, ela vai estar apontando para baixo. Então, ó, aí já botei a setinha aqui intuitivamente que ela vai estar apontando. Se eu descer essa barra, imaginando, esquece esse cara. Se eu descer essa barra, o F1 na direção do F2, o F1 tem que se contrapor ao F2. Todas as barras, a tendência delas é se zerarem, tá? Com o sistema, com tudo que está ao redor.
tanto na direção X quanto na direção Y. Então, a tendência é zerar. Então, para zerar, quando eu derrubo essa barra na direção horizontal, ela vai estar apontando para a esquerda. Logo, a F2 vai estar apontando para a direita. Também é uma situação que você pode usar a revelia. O que eu estou dizendo é, a partir do momento que você definiu, você vai saber se fez certo ou não, a partir do momento que você transformar isso aqui no plano cartesiano, onde você tem Y e X, tá? E aí você vai fazer, ó, por exemplo, aqui está trabalhando com a F de Y, né? Ou seja, o somatório das forças em Y. Então, eu vou pegar todas as forças que estão em Y de acordo com o que eu solicitei, de acordo com o que... Que mosquito, que ódio! Deus, o calor dos infernos, tô morando em Caxias, que é um calor. E esses mosquitos me jogam na minha cara. Fala. Licença. Deixa eu nesse caso aí, a reta X, ela seria aquela base da treliça e o F1 seria aquela parte que é tipo triângulo, a parte superior do triângulo? Não, tá numerada. Eu botei 1, 2, 3, 4 e 5. Só numerei. Por isso que esse aqui é F1, por isso que esse é F2. Igual o modelo que vocês têm, que eu mandei para a prova de vocês. Vocês que vão definir a numeração da barra. É isso que foi sua pergunta? Não, eu entendi mal. Porque a gente está olhando para o nó A. Aí, no caso, F1 que está lá seria aquele número 1, que é aquela parte superior. F1 eu chamei de 1, porque eu chamei de 1 a barra 1. Então, logo, ela é força 1. E essa aqui de baixo eu chamei de F2, porque é a barra 2. Eu estou olhando a barra 2. Seria Lembra? tipo Isso aqui é o triângulo. O triângulo continua do lado de cá. Se você pudesse continuar desenhando o triângulo, ele está do lado de cá. Tá? Ele vem, sobe, desce, ele continua do outro lado. Eu só estou vendo o ponto A primeiro. Estou analisando só o que acontece no ponto A. E aí... Fala. Mas eu respondi. A minha pergunta eu respondi o que você falou agora. Respondeu. Outra coisa, o F1 ele estaria contrário a quem? O F1? Contrário ao que eu, ou você, ou qualquer um da turma quiser. Mas você tem que definir o que você acha que ele vai estar se opondo. Então, por exemplo, aqui, tio Everton, eu disse, olha, gente, eu acho, tô chutando, dentro da minha análise estrutural, pá! Né, joguei lá uns búzios, pá! Aí eu vi lá que deu um negócio, lá uma numeração, falei, ixi, é isso aqui. Aí eu fui lá e falei, olha, de acordo com a minha análise estrutural, esotérica, tá? Se eu pegar essa barrinha e jogar ela na vertical, tá? Ela tá deitada. Se eu jogar ela, puf, assim, ela vai ter que se contrapor a quem? Quem tá na direção vertical? O VA. Se o VA tá para cima, então, se essa barrinha ela for jogada para cima, ela vai ter que se contrapor a quem? Ao VA. Então, logo, ela vai estar sempre apontando para o nó. Independente de onde eu colocar, ela vai estar sempre apontando para o nó. Dentro da minha suposição que ela vai estar se contrapondo com o VA. A mesma coisa ali eu fiz com o F2. Se eu tenho o HA apontando para a esquerda, eu vou pegar o F2, então logo eu vou achar que a força que está atuando na barra 2 está se contrapondo ao HA. Isso fui eu que supus. Você pode supor uma outra situação, tá? O que vai provar se você acertou na direção, no sentido, é quando você faz o somatório das forças na direção Y e o somatório das forças na direção X. Quando isso acontece, você vai ter uma resposta de valor de F1 e uma resposta de valor de F2. Se o F1 der negativo, significa que ele não está comprimindo o nó. Ele está tensionando o nó. Ele está puxando. Então, na verdade, a setinha teria que estar apontando para cá. Ó. A setinha teria que estar nessa outra ponta, tá vendo? Ó, oposta. Que ela estaria tracionando o nó e não comprimindo. A mesma coisa aqui. Se aqui desse menos 16,3 kN. Opa, então esse F2 ele não está tracionando o nó, ele está comprimindo o nó. Aí essa setinha do F2 estaria apontando para o nó. Entendeu? Aí eu vou lá e conserto. E aí, por que eu conserto agora? Porque daí para frente, isso vai ser usado até o final. Então, eu preciso
preciso já fazer uma análise da minha estrutura naquele nó, e aí a partir daquele nó eu consigo construir toda a minha treliça, tá? E isso vai se basear no sinal. Se o sinal é positivo, deu positivo nos dois, show de bola. A sua análise estrutural inicial estava correta. O que você imaginou que estivesse acontecendo, realmente está acontecendo. Foi? Fala comigo. Fala comigo. Professor, você vai explicar essa parte do cálculo? Vou, a gente aprendeu nas primeiras 2 semanas de aula. Que a gente pegava o quê? A gente para equilibrar uma estrutura, um objeto, a gente tinha que fazer o somatório das forças na direção Y e o somatório das forças na direção X. Lá nas primeiras aulas. Então, o que eu fiz? Vou fazer o somatório das forças na direção Y. Quais são as forças que estão na direção Y? Eu tenho o VA e tenho o F1. Só que esse F1 não é F1. Ele é F1, ó. Ele é componente F1 na direção vertical. Então, F1 seno de 37. Né? Ó. Se eu vou sem o ângulo, eu vou seno. Se eu vou com o ângulo, eu vou cosseno. Se eu estou pegando esse F1 e botando na vertical, então ele vai, o F1, sem o ângulo de 37 graus. Então, F1 seno de 37 graus. Então, é F1 seno de 37 graus. Nesse caso, ele está apontando para baixo. Tá? E eu tenho o VA apontando para cima. Como só tem essas duas forças atuando, então eu posso dizer que uma é igual à outra. Se eu só tenho só duas forças atuando, gente, você não precisa pegar, botar, sei lá, apontando para cima é positivo, para baixo é negativo, igual a zero. Você poderia fazer isso. Igual que a gente aprendeu lá atrás. Note que isso aqui é uma informação que já foi aplicada em aula e foi colocada em prova. E vocês fizeram. Então, pressuponho que vocês entenderam. Então, o que acontece? Então, quando eu peguei essas duas forças aqui, ó, uma apontando para a outra, eu disse que a de baixo tem que ser igual a de cima, porque só tenho duas forças, então logo as duas são iguais. Se as duas são iguais, aí eu venho substituindo os dados. Por exemplo, o VA eu conheço, ele é 12,9. Tá? 12,9? Não, aqui ele já fez tudo. VA é 7,75. Ele já pegou o seno de 37 e já jogou debaixo do VA. Tá? Ele pegou o seno de 37 e jogou debaixo do VA. Para isolar o F1. O VA vale 7,75, que é o que a gente calculou lá em cima, dividido por seno de 37. Lembra que eu falei, olha, já faz logo, já deixa separado o seno e o cosseno. Ó, tá vendo? Ó, seno de 37, 0,6. Cosseno de 37, 0,8. Já deixa separadinho, porque a gente vai usar bastante. E aí pronto, já sei que F1 é 12,9. Show! F1, para onde eu apontei a setinha, tá certinho. Tá? Onde eu apontei a setinha, tá certinho. Parou. Enfim. Vocês estão ouvindo barulho? Esse barulho tá atrapalhando vocês ou não? No meu microfone tá dando um barulhinho, parece um grilo. Deu para ouvir agora, mas parou. Não, no meu tá, então tá bom. Portanto, não tá no de vocês para não atrapalhar. Então vamos lá, obrigado. Oi? Não é o mosquito querendo voltar, não? Não, só se for para fora, né? Porque já engoli, já deve estar sendo já digerido pelo meu líquido estomacal. Pelo ácido estomacal. Enfim. Eu já falei que eu perdi a fome, que eu tava com fome, eu nem... Já foi. O mosquitinho já matou. Eu engordei 10 quilos só com aquele mosquitinho. O problema de gordo é esse. Continuando. Ó, só em pensar eu já engordei mais 5 quilos. Aí, continuando. Então, agora fazer o somatório das forças na direção X. Já fizemos em Y, acabou. Na direção X, na direção X eu não posso fazer tão simples. Porque na direção X eu tenho o HA, eu tenho o F2, e agora eu tenho o F1. F1 o quê? Com ângulo. F1 cosseno de 37. Note que o F1, quando eu deitar, gente, é só você olhar a setinha, gente. Se a setinha está apontando pro nó, ela vai ficar apontando eternamente pro nó, independente de onde ela vire, tá? Ela sempre vai ficar apontando pro nó. Então, se eu deitar, ela vai estar apontando para onde? O F1 vai estar apontando para a esquerda, tá? Se o F1 vai estar apontando para a esquerda, tá? Então, o que ele disse aqui? Ele disse, olha, todo mundo que estiver apontando para a esquerda, porque eu tenho mais informações apontando para a esquerda, ele considerou positivo. E quem está apontando para a direita
ele considerou negativo. Isso foi um dado, uma informação que o autor, por experiência, já utilizou. Mas vocês poderiam botar do jeito que vocês quisessem, contanto que vocês respeitassem o sinal dos vetores. Aí se você disser, olha, para a esquerda é positivo, para a direita é negativo, pode ser. Então, para a direita é positivo, esquerda é negativo, pode ser. Contanto que você respeite isso, a informação vai ter que dar certinho. Então, você vai somar todo mundo e igualar a zero. O que ele fez espertamente? Ia ficar F2 menos HA menos F1 cosseno de 37 igual a zero. Ele pulou uma informação. Ó. Ia ficar F2 menos HA menos F1 cosseno de 37 igual a zero. Porque ele considerou para a esquerda, nesse caso aqui, ele considerou para a esquerda, me corrigindo, tá? Ele considerou a esquerda negativo e a direita positivo. Aí ele pegou essas duas informações e jogou para o outro lado da igualdade. Obviamente, elas trocaram de sinal. Aí ficou HA positivo e F1 positivo. Visto que o F2 é o que eu quero buscar. O F1 eu conheço. O F1 vale quanto? O F1 vale 12,9. Eu acabei de calcular o F1. Quando isso acontece, eu substituo cosseno de 37 a 0,8, que eu fiz lá em cima, soma essa pendenga toda aqui, tá? Cuidado com a calculadora científica. A calculadora científica, se você botar 6 mais 12,9 vezes 0,8, a calculadora científica, ela vai pensar assim, é 6 mais esse 12,9, o resultado disso aqui vezes 0,8. E aí você vai encontrar uma resposta que não tem nada a ver, tá? Então, ó, primeiro você multiplica ou divide para depois somar ou diminuir. Bem nível básico aí, de matemática. Fazendo isso, ó, você já achou F1 e F2. Pô, show de bola, olha só. Vamos voltar para o triângulozinho lá. Ó. Já achei o F1 e já achei o F2. Eu posso ir para o nó D, por exemplo. Por que você vai para o nó D, tio Everton? Porque o nó D, olha só, eu não tenho F2. Logo, tem alguma outra força na direção horizontal aqui na força 4? Tem alguma força, além da barra 4? Não. Concorda comigo? Se eu tenho... Peraí, deixa eu descer aqui para vocês olharem direitinho. Concorda comigo? Ó, esse aqui é o nó C. É o nó C que ele buscou? É nó C aqui lá? Deixa eu ver se é nó C. É nó C ou nó D? Ué, é nó D. É nó D, tá, gente? Ele, por algum motivo, ele botou nó C lá no enunciado. Não é nó C, não. É nó D. Tá bom? Nó D. Parece até o nome de... Ah, não. Tá certo. Caraca, aqui. É nó D. Por algum motivo, ó, determinada força F2, o nó que se torna mais simples para conseguirmos os cálculos é nó C. Não. É o nó D. Tanto que ele faz... Esse nó aqui é o nó D, tá? D. Ele tá olhando pelo nó D. Ó, vamos lá. Olhando o nó D, cara, fica super simples. Por quê? Esse 20 kN está apontando para baixo, né? Ó. Já vou voltar lá para vocês entenderem. É um vetor, tá? Ele estava aqui em cima. Eu posso descer ele sem problema nenhum. Tá? Ele estava aqui em cima, posso descer para o nó. Isso aí você não vai estar infringindo nenhuma regra matemática, tá? De vetores. Nenhuma regra. Esse 20 estava aqui em cima, você só desceu ele para baixo aqui para poder ficar mais ajustado. Mas não mudou nada, ele continuou na vertical, tá? E aí, ó, note que o F2 aqui está apontando para dentro. Por que está apontando para dentro? Porque é ação e reação, ó. F2 está apontando para fora, ó. Tá vendo, ó? Você tem um F2 lá no nó A, que está apontando para cá, e você tem um F2 no nó D apontando o contrário. Por que isso, tio Everton? Que na barra, se eu tenho uma força indo para uma direção, no outro extremo da barra, ela tem que ir para a direção oposta. Que a própria barra precisa se anular. Você não quer que ocorra uma situação que venha romper, quebrar, alguma coisa abaixo. Você não quer. Então, as forças que estão situadas na barra, elas precisam ser opostas, ação e reação. Se eu encontrei uma força F2 para a esquerda, eu tenho necessariamente no outro ponto, na outra extremidade, ter a mesma força, só que sentido oposto. Então, vamos lá, vamos descer. Professor, Isso acontece com todas as barras. Fala comigo. no primeiro caso que não tem ação e reação, né? Que foi o início que o senhor explicou e falou que não é. Isso. Lembra que eu falei?
é muito importante a gente começar certinho no primeiro, porque é dele que você vai começar a fazer a ação e reação de todo mundo. Entendeu? É aqui que começa. Então, por isso que no primeiro, você tem que ficar muito atento com relação aos sinais. E aí, se der positivo, ok, mantém. Se um deles der negativo, tu vem aqui na figura e altera. Porque você provavelmente talvez tenha que usar mais para frente. Porque aconteceu aqui, ó. O F2, como ele deu positivo lá, então ele está apontando em um ponto para o lado direito, né, do desenho. Então, logo na outra extremidade da barra F2, da barra 2, né, ela tem que apontar no sentido oposto. E aí, olha só, na barra F4 não tem nenhuma outra força. Então, F2 e F4 são ação e reação. Se F2 vale 16,3, logo F4 vai valer, na horizontal, 16,3. E o F3, que é dessa barra aqui, ó, também é mole, porque está na vertical. Se eu tenho uma força para baixo, apontando para baixo, 20 kN, logo o F3, né, intuitivo, se eu tenho uma força para baixo, a barra do meio tem que fazer uma força o quê? Para cima. Nesse nó aqui, F3. Então, ação e reação. Se a força está sendo aplicada para baixo vale 20 kN, logo o F3 vale 20 kN, tá? Só que no sentido oposto, para poder anular. Então, eu anulo. Toda vez que for esse xizinho aqui, gente, você sente e chora, que é história de alegria, porque não, é só ação e reação. O valor desse cara é igual a esse, o valor desse cara é igual a esse. E segue a vida. Já resolveu o nó D. Agora vamos para o nó B. O nó B é do outro extremo, do outro lado. Lembra? Ó, o F1, o F2 está apontando para a esquerda, o F4 está apontando para a direita. Se o F4 está apontando para a direita, o F4 lá no nó B vai estar apontando para onde? Nó D? Nó B, B de bola. Ah, tá. Se o F4 está apontando para a direita, o valor do F4, o sentido do F4 no nó B vai ser para onde? Esquerda. Esquerda, porque ele precisa se anular, né? A barra em si só ela precisa se anular. Então, ação e reação. Se eu tenho uma força para uma direção, logo no outro extremo dela tem que ter uma força na direção oposta, com o mesmo valor. Ação e reação. Então, olhando aqui, ó, vocês podem ver... Eita, por que eu subi tanto? Desespero é esse. Aqui, ó, no nó B. Olha aqui o nó B. Ó, tá vendo? Ó, tá no sentido oposto agora, o F4. O F4 a gente conhece, vale 16, alguma coisa. Eu não me lembro agora. O F5, eu posso fazer, ó, opções. Eu posso pegar esse F5 e jogar para cima seno de 37 ou descer cosseno de 37. Tanto faz, você vai escolher qualquer uma das duas, você vai encontrar o valor de F5 igual a 20,42. Esse F5 aqui, ó, é chutado. Você pressupõe que ele está apontando para o centro. Por que ele pressupôs? Porque ele olhou aqui embaixo, ó, pô, se eu deitar essa barra, eu preciso que exista uma ação e reação entre essa barra, o valor da componente dela na direção horizontal, valor da componente F5 na direção horizontal, se contraponha ao valor do F4 na direção horizontal. Ou você pode deduzir que, se você pegar essa barrinha e jogar ela para cima, tá? Ela tem que se opor a que força? A força VB. Se o VB está apontando para cima, logo o F5 vai ter que estar, essa barrinha vai ter que estar apontando para baixo. Então, tudo indica que ela aponta para o centro do nó B. Tá? E aí a gente escolhe se a gente quer calcular a igualdade de F5 cosseno de 37 igual a F4 ou F5 seno de 37 igual a VB. Foi o que ele escolheu. F5 seno de 37 igual a VB. Nossa, lembra que eu falei? Toda vez que a gente tiver só duas forças atuando, você não quer anular? Então uma é igual a outra. Acabou. Aí o que ele pegou e fez a conta. A VB eu já tenho valor. Ele pegou esse seno de 37 e jogou para baixo do VB, que acho que é 0,6, e aí dividiu e deu 20,42. Logo, eu tenho aqui, ó, quando ela tiver tracionando o nó,
tração do nó, tá? Tracionando não, perdão, comprimindo o nó, a gente, ai meu Deus do céu, a gente coloca negativo, tá? O sinalzinho negativo na treliça, já pronta. Depois que você calculou todos os dados, todas as informações, tá? Você tem todas as forças, F1, F2, F3, F4. Você vai fazer o quê? Você agora vai colocar o sinal. Esse sinal é importante para que quem estiver analisando saiba para onde está apontando a setinha em cada nó. Então, nesse nó aqui, ó, a setinha está apontando para ele. Então, está comprimindo. Toda vez que comprime o nó, é negativo. Toda vez que traciona o nó, é positivo, tá? Então, por isso, esses sinais aqui que vocês estão vendo. Tá bom? Aí facilita para a gente entender melhor o que tá a situação. Fala comigo. Professor, só não entendi essa questão do sinal aí. Do sinal? Vamos lá. Volta, sobe. Olha aqui, ó. O F5 não está comprimindo o nó? Sim. Se ele comprimir o nó, é uma regra. Tá? É só uma regra que alguém estipulou. Igual a regra do momento, que girando no sentido horário é negativo, que a maioria dos livros usam. Então, é a mesma regra. A gente precisa entender o que acontece no nó. Então, alguém definiu que toda vez que comprimir o nó, tá, é negativo. Toda vez que tracionar o nó, tem sinal positivo. Vida que segue. Entendeu? É isso. É só uma orientação espacial para validar o que está acontecendo no sistema. Foi? Foi sim, professor. Obrigada. É só uma regrinha. Então, é isso, gente. Semana que vem, eu devo passar esse aqui ou do vídeo. Acho que eu vou passar o do vídeo que eu separei para vocês. Tá? Que é com 2 treliças. Esse aqui tem 3 treliças, né? Eu vou fazer um com 2 treliças. Acho que é 2. Não, acho que é 3 treliças também. Não sei. Vou ver lá depois. E aí eu dou uma passadinha. Mas eu aconselho que vocês revisem esse vídeo e tentem fazer o exercício, aquele exercíciozinho da prova, já que eu botei para vocês na prova. Tá? Bianca, fala. Você levanta a mãozinha. Eu tinha falado que durante a aula era pra gente ir fazendo a questão, né? Ou eu tava enganado? Eu não vou fazer, mas eu não vou poder dar dica, que é uma prova. Não, fiquei prestando atenção. Então, a questão ela tá bem parecida com o que você apresentou agora. Essa da prova. Bem parecida. Na verdade, é mais simples a da prova, porque a da prova não tem força horizontal, só tem força na vertical. É bem mais simples, porque não tem H. É bem mais simples, entendeu? Eu, na verdade, estou explicando um nível acima. Agora, na prova está um nível abaixo dessa. Tá? Essa é bem mais simples. Fala, Everson. Sobre essa questão ali no fim, quando comprime o nó, mas no caso ali ele não estaria tracionando, se você for ver por C. No ponto C ou no ponto D? Não, então, quando comprime o nó, é negativo, não é? Isso. Mas aí, no caso, para ele estar comprimindo o B, ele estaria tracionando o C lá em cima, não é? Não, como assim? Não, você não coloca mais informação não, vai dar blade na tua cabeça, não faz isso não. Não, porque se está fazendo uma força ali para baixo, teoricamente, então estaria tracionando lá em cima, aquele ponto lá de cima, entendeu? Você está falando aqui esse? Isso, Não, olha só esses 2 caras aqui. Olha só esses 2 caras. Macete é olhar esses 2. Olha esses 2 e olha a parte deles, tá? Desses 2 aqui. Aí o resto a gente caminha. Então, no caso, deve observar o das extremidades? Isso, observa pelas extremidades, senão vai dar ruim. Tá? Ó, vamos olhar o que acontece no nó C. Ó. No D, né? No D e no C dá na mesma. Aqui, ó. O que acontece com essa força F3 aqui? Ela tá saindo, não tá? Sim, correto. Se ela tá saindo do nó, ela tá tracionando, não tá? Tracionando é sinal o quê? Positivo. E o F4 o F3 e F2? Tá tracionando. Qual é o sinal dele? Positivo também. Show. Ação e reação. Não tem o nozinho C lá em cima? Para onde vai estar apontando o F3? Aqui em cima.
Aí estaria comprimindo ele, né? Não, aonde está a ação e reação? Na outra extremidade. Na outra extremidade, no ponto C aqui de cima, vai Sim, estar estaria para baixo. oposto, né? Para Estaria baixo. oposto. Se está para baixo, ele está tracionando ou está comprimindo o nó? Sim, tracionando, entendi. Viu? Aí vai dar exatamente. Por isso que começa sempre pelos cantinhos. Começa pelos cantinhos. Tá? Pode ver aí, deu positivo. Por isso que o 20 deu positivo aqui. Por isso que os 16,33, 16,33 deram positivo aqui. Tá? Por essa análise. Bate certinho. Se bater alguma coisa errado, alguma coisa no caminho você fez errado. Alguma coisa deu ruim. Aí você tem que analisar, volta, olha o exercício para ver se não fez alguma besteira. Isso aqui é análise estrutural. É isso aqui que você faz. Está analisando uma estrutura. Tá? Do que acontece em cada ponto dela. É mais ou menos assim quando você vai fazer, por exemplo, um telhado um telhado colonial, né, de madeira. É essa análise estrutural que você faz. Tá? Para poder botar lá o telhado e saber se ele vai sustentar ou não. A mesma coisa com uma estruturas treliçadas de metal em grandes galpões. A mesma coisa. Tá? Que vai alcançar grandes vãos. É muito utilizado estruturas treliçadas. Tá? Para alcançar grandes vãos. Tá? A tua pergunta foi boa, foi ótima. Fala aí. Fala tu, Bianca. Nessa parte aí mais simples aí do início, tu pode dar um bizu aí? Dar uma explicação rápida? Qual? Qual parte do início? Qual partezinha? Professor, Fala comigo. rapidinho, só para confirmar, Ó, eu não acabou quero a aula? atrapalhar, eu não quero atrapalhar vocês, não. Meu medo é porque vocês têm aula depois. Eu tô preocupado com isso. Não, só para confirmar, acabou a aula, né? Sim, acabou a aula. É que eu tenho outra aula agora, eu vou Não, vai precisar lá, de um vai lá, pouco. vai lá. Eu Tá vou bom. deixar gravando, caso a gente se estenda um pouquinho. Aí depois é só você pegar esse restinho, caso você queira, finalzinho, tá? Tá bom. Tchau, boa noite, Tchau, professor. boa noite. Obrigada. Fala, Bianca, que iniciozinho você quer, Bianca? Fala comigo. Professor, eu tava dando uma olhada, aí, tipo, eu não consegui concluir muito, não. Aí eu vi que a força P se dividia, e a reação em A e em B era. Não. A número 1, a questão número 1, exemplo 1, que você está É, perguntando. Não, esquece o exemplo número 1, ela é teórica. Esquece o exemplo número 1, vai no exemplo que eu te expliquei. Tá? O que eu te expliquei vai te dar todas as informações necessárias. É muito melhor do que a número 1. A número 1, você vai ter que ficar. Se você não tem experiência em ficar fazendo cálculos com letras, só com letras, é besteira. Você vai estar dando um tiro no pé. Ali só tem letra. Aqui é só para explicar numericamente o que está acontecendo. Tá? Tem um porquê do P2 dividido, porque isso aqui é um sistema trigonométrico, onde ele está utilizando. É uma função trigonométrica. Não tem necessidade. A gente não precisa trabalhar com funções trigonométricas. Basta saber seno e cosseno e vive. Entendeu? Não dificulta para você, não. Facilita. tá bom, professor. Foi? Show, gente. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Posso finalizar? Semana que vem vocês vão poder depois perguntar muita coisa sobre isso também. Vocês vão ter, aí a gente vai ter mais dois tempos. Aí vai ter tempo para poder explicar com calma, tá? Então vou tirar da gravação, imaginando que ninguém mais tem mais nada para perguntar. Beijo do gordo e nos vemos next week. Valeu, boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.